Suave, aqui quem fala é o Vinícius, e aí, como vocês estão? Bom, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar de nível de poder. Mais especificamente, hoje vai ser sobre o nível de poder do Lich, o protagonista de Plunderer, que é um mangá meio sus, mas que tem uns feitos até que interessantes. Mas enfim, antes do vídeo começar, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a produzir mais e com maior qualidade. Então se você curte o conteúdo, essa é a forma mais simples de ajudar o canal. E atualmente a única. Mas voltando, no vídeo de hoje os atributos que eu vou analisar são força de impacto, poder, resistência, velocidade, hacks, marcial e inteligência. Então, sem mais enrolação, vamos para um resumo da origem do personagem. 300 anos atrás, o planeta estava à beira de um colapso, após uma guerra nuclear. Os países restantes, vendo que continuar assim seria inviável, decidiram por meio de uma votação um armistício. E durante o tempo que isso durou, cada nação planejava a sua forma de vencer a guerra. E um desses países conseguiu. Eles alteraram geneticamente seres humanos para transformá-los em super soldados. Eles infundiram em jovens os genes do Sherman, e todos eles ganharam algum tipo de habilidade. Mas o que mais se destacou entre eles foi o Lich, o Barão Vermelho mais poderoso e líder do esquadrão dele. Mas após a guerra ser finalizada, todos os barões sumiram. Então, agora que a história dele já foi resumida, bora pra... Assim, na maior parte do tempo, o poder de impacto do Lich é localizado. Tipo assim, na maioria das lutas ele não vai causar destruição e tal. Mas isso é por causa de uma coisa chamada autolimitação. Porque o Lich só usou sua força total 2 vezes desde que ele voltou a se controlar. A primeira bem no começo do anime, quando ele disputa com o Jail e ele quase partiu ao meio a cidade de Hoenn e a montanha onde ela fica, inclusive. E a segunda foi na luta contra o Tokikaze, porque eles são os 2 barões mais poderosos com uma contagem de 3 milhões. Mas algo que eu tenho que mencionar aqui é que lá em Hoenn ele ainda não estava no ápice porque ele estava usando uma cédula réplica e não a espada original dele. Então isso de partir montanhas disputando força não é o limite. Porque lá pro final da história ele ainda supera os genes do Sherman e ele aumenta ainda mais a contagem, chegando aos 20 milhões. Não tem muita coisa além disso não, então vamos pro próximo atributo, porque lá eu vou explicar um pouquinho melhor. Na primeira vez que ele perdeu o controle depois de 300 anos, lá na luta contra Sonohara, a liberação parcial do poder do Lich abriu as nuvens. E detalhe, isso foi ele liberando uma contagem de 52 mil. A contagem real dele naquela época era de 3 milhões. E na prática isso foi mostrado de uma forma bem explícita, porque quando ele estava se preparando para enfrentar o Tokikaze, ele liberou tudo e criou um pilar de luz que foi da Terra até o espaço. E depois, como os dois estavam meio que chocando as energias, esses 3 milhões de contagem, só na primeira aproximação deles já liberou uma explosão colossal, que até o Barão de Aço, o Doan, precisou se defender usando a gravidade. Detalhe, que junto do Lich, o Doan já tinha vencido os clones da classe A, que eram barões artificiais mais poderosos do que os originais. Ou seja, eles se escalam bem acima daquele feito do Lich disputando com o Jail e quase dividindo uma montanha. Enfim, na luta do Lich contra o Tokikaze, todo mundo, barões, militares e etc, mal conseguiam se aproximar de onde eles estavam. E eu não tô falando que a contagem é proporcional, mas o número de contagem total dele é de 387 vezes maior do que o que ele tinha quando ele podia partir uma montanha. Então, né? Assim, em questão de feito, só tem um concreto. É o único concreto e que dá pra eu citar. Mas ele tancou ataques de praticamente todos os top tier de Plunderer, do Jail, do Doan, do Pele, que também é um barão, do Tokikaze, do Sherman, e etc. Só que o feito que eu vou falar meio que não é nenhum desses, porque lembra o choque do Lich com o Tokikaze? Então, o feito de resistência é que essa explosão nem arranhou ele. Mas além disso tem também uma citação da Firenze, de que ele tancaria uma explosão nuclear. Então, acaba que o nível dele ronda em torno disso. Então vamos pro próximo atributo. Sobre a velocidade, a primeira coisa que eu vou explicar é que o Lich vê o mundo de uma forma diferente, porque enquanto todos os outros personagens da obra, tirando o Sherman, veem o mundo numa velocidade natural, o Lich vem em câmera lenta. Para ele, tudo e todos estão congelados, balas, pessoas, enfim, como eu falei, tudo. E por causa disso, mesmo durante a guerra, ele circulava o alvo dele centenas de vezes antes de atacar, isso quando ele não simplesmente acelerava mais e mais e ele ia esmagando os alvos só com a quebra da barreira do som que ele estava causando. Porque vai Mach 1, Mach 2, Mach 3 e assim por diante. E nesses booms sônicos ele esmagava o adversário.
Mas fato é que ele se move facilmente na velocidade da luz desde o começo da história, e ele pode multiplicar isso confirmadamente 5 vezes. Mas é como eu disse lá no poder, se for para interpretar a diferença da contagem dele como algo proporcional, as coisas mudam ainda mais, porque o Lich ficou mais poderoso e alcançou 20 milhões, que é mais de 380 vezes maior do que o que ele tinha quando já tinha essa situação de se mover na velocidade da luz. Bem, na verdade ele tinha antes, mas como não dá pra dizer se ele aumentou essa quantidade de vezes, meio que não faz tanta diferença. Mas eu acho que deu pra entender que ele ficou muito mais rápido. O Lich não é um poço de versatilidade, mas ele também tem alguns poderes além dos atributos físicos que eu já falei. Para começar, que os barões são imortais por longevidade, e eles também são autossustentáveis, o que significa que eles não têm necessidades básicas como comer. Ele também pode gerar onda de choque, porque só para chegar na velocidade da luz ele tem que ficar quebrando a barreira do som várias e várias vezes, e com isso ele criou uma técnica baseada em prender os adversários dele de tanto gerar essas ondas de choque. Ele também pode gerar uma pressão de ar tão forte que ele decapita pessoas com isso, e ele também tem uma percepção extrasensorial, permite que ele sinta a presença. Além disso, ele também tem um super sopro, porque ele já parou o golpe do Tokikaze assoprando para bloquear a lâmina. Mas ele também tem algumas resistências a alguns poderes, como congelamento, manipulação da gravidade e até a cortes espaciais, porque todos os cortes do Tokikaze afetavam o tecido do espaço em si, e o Lich tomou vários desses e ele saiu inteiro. Então, é como eu disse, ele não é um poço de versatilidade, mas ele tem alguns poderes. Quando ele estava na escola militar, cerca de 300 anos atrás, o Lich foi treinado para a guerra, e com isso ele aprendeu um estilo marcial de luta corpo a corpo. Mas não tem muita informação sobre isso e ele não costuma utilizar essa perícia, até porque ele luta com uma katana, então ele não vai sair no braço com ninguém. Raramente, na verdade, ele faz isso. Então é relativamente raso nesse aspecto o quão bom ele é, mas ele ainda sabe alguma coisa de qualquer forma. Ele não foi muito explorado nisso também, mas o estudo dele deu conhecimento de algumas áreas, como por exemplo, engenharia. Por isso ele conseguiu, por exemplo, corrigir uma planta de um avião que a Pel não tinha feito. Então, em resumo é isso, esse é o nível do personagem. Pelo menos é o nível que eu coloco ele, mas vocês concordam ou discordam disso? Ah, e quem for comentar, aproveita para dizer um personagem de mangá que vocês querem ver em um nível de poder futuro. Porque por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Falou!